Olá, sou Luciane Buchsricker, artista visual e doutora em artes visuais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Vou apresentar um artigo intitulado Mapeamento Sensível como Trajetória do Processo de Criação, onde ele se propõe a discorrer sobre certos processos de criação artística em que a ideia de mapeamento sensível ou afetivo foi identificada por mim. Pensando a casa como um lugar propício para a criação desse mapeamento, seja ele concreto ou metafórico, eu analiso como se dá essa ocorrência no meu processo de criação e na obra de alguns artistas, escritores e cineastas. Para dar conta do tempo da apresentação, eu vou me deter em alguns exemplos, mas no artigo, com certeza, eu trago mais exemplos e mais pessoas. Ao começar a pensar sobre a ideia de mapa e mapeamento, eu identifiquei uma forma de mapa, diferente em alguns processos de criação. O objeto mapa, nesse entender, é visto como uma ferramenta de organização emocional, com a finalidade de produzir certas imagens. Para exemplificar essas ideias de mapa afetivo, eu parto do mapa que eu chamo de mapa afetivo precursor, que foi desenhado por uma novelista do século XVI, chamada Madeleine de Scudéry. Esse mapa, denominado Cartes pas de Trende, foi publicado para acompanhar a publicação de Scudéry chamada Clélie, escrita entre 1654 e 1660. Esse mapa teria sido concebido pela personagem de mesmo nome, a fim de mostrar o caminho para a Terra da Ternura. Trata-se de um plano aberto, oferecendo a opção de distintos percursos. O mapa mostra um itinerário de emoções. Dessa forma, a Carte de Trende torna visível um mundo de afetos, em sua forma desenvolvida a partir de uma jornada amorosa. A imagem produzida transmite uma paisagem interior. A emoção se materializa em cartografia. Atravessar essa terra é visitar o fluxo e refluxo da jornada pessoal da personagem principal. Em 1945, Louise Bourgeois começou a trabalhar em uma série chamada Femme Maison. Entre esse ano e 1947, produziu algumas pinturas e um desenho que seriam os primeiros trabalhos da série. Em 94, ela criou sua obra, uma Femme Maison de mármore, uma figura sem os braços, deitada com as pernas flexionadas e portando uma casinha no lugar onde deveria estar sua cabeça. Todos os trabalhos dessa série mostram essa figura híbrida, em que a mulher possui uma fundição com a arquitetura doméstica, que ora substitui sua cabeça e torso, ora sai de seu ventre. As formas habitáveis sempre são representadas de maneira completa, enquanto o corpo feminino é faltoso e fragmentado. Ao observar suas obras, podemos abarcar os mais diversos pontos de vista para discuti-las, mas também podemos verificar a construção de um mapa sentimental. Mais uma vez, a materialização de emoções em forma de mapa. O corpo e a casa fundidos formam um itinerário do lar ligado ao feminino. Ela nos mostra a jornada por uma viagem doméstica, uma deriva entre quatro paredes, remapeando ela mesma em diferentes noções do que seria seu lar. A abertura das janelas, portas, muitas vezes membros saindo desse corpo, da mesma forma nos remete a uma saída, a possibilidade de abertura ou fuga deste universo. Em 1892, a romancista americana Charlotte Gilman publicou o romance O Papel de Parede Amarelo, narrando sua história por entre quatro paredes. O livro, um misto de conto de horror e drama, conta a história de uma mulher enferma psiquicamente, que é levada pelo marido, que também é seu médico, a habitar uma casa fora da cidade, para melhorar sua saúde, fazendo uma terapia de repouso. O sofrimento mental da mulher é narrado em forma de diário escrito em primeira pessoa, produzido às escondidas do marido que a proíbe de expressar sua criatividade. Uma vida oprimida em que o marido é seu cárcere e controla o seu estado psíquico e físico. A casa corresponde à estreiteza do seu mundo, e seu mapa tem como fronteiras intransponíveis as quatro paredes da casa. No entanto, um rasgão no papel de parede amarelo da casa surge como um respiro de autenticidade e ferramenta para evitar a loucura. Um escape para a imaginação e a criatividade. Fica evidente, através dos dias, que a interioridade da casa que ela habita é análogo à interioridade dela mesma.
Gilman traçou seu mapa sentimental no livro e nele buscou rotas de escape secretas das prisões internas. A partir dessas referências, passo a olhar para o meu processo criativo. Nele, a ideia, ou uma idealização de mapa e cartografia, caminha junto à produção. Ao percorrer a casa, corpo e todos os compartimentos que nela existem, meu processo artístico ocorre como a construção de uma cartografia poética, percorrendo documentos, memórias, arquivos e narrativas, criando um mapa-fábula que se desenha e se apaga conforme produz imagens e textos. Em 2017, apresentei na exposição coletiva Curucu no Parquet, na Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, em Porto Alegre, uma instalação chamada I Believe I Can Fly, MRV. Nela, uma casa de bonecas em madeira e pintada de preto foi disposta de cabeça para baixo no teto da galeria. No chão, 3 escadas miniaturas de diferentes alturas, também pretas e de madeira, pareciam se esforçar para chegar até ela, mas a subida era notavelmente impossível. Entre os objetos, um gráfico com a fórmula para se calcular a velocidade de um corpo em queda livre. Estava pendurado na parede, com a ilustração de um homem que pretende se jogar de um edifício. À frente, um criado mudo, aqui usado propositalmente essa expressão, preto com dezenas de gavetas, guardavam móveis em miniatura, aleatórios, também pretos. Certamente, a noção de mapa e cartografia nesse trabalho também em nada lembra a definição literal. Mas é a origem e o processo de criação em si de um trabalho como esse que constitui a construção de uma jornada, culminando em uma imagem concreta de uma paisagem interior. Esse trajeto invisível da origem da criação à exposição do trabalho é visto como um afluente de um inventário mental desenhado. A casa preta, fechada, impossível de ser acessada, há dúvidas sobre sua sustentabilidade e os sentimentos contraditórios. Da esperança que ela consiga se manter no topo, aliada à curiosidade sádica de querer ver a casa cair. As escadas miniaturas que não chegam a lugar nenhum, a fronteira fechada que não se pode transpassar, os móveis dispostos em compartimentos diferentes que não se comunicam e nem interagem, como pedras e muros em um caminho, uma cartografia esburacada de possibilidades ainda não descobertas. O gráfico MRV, pendurado na parede na altura dos olhos, funciona como uma pista e uma ponte, unindo passionalmente os demais elementos. O gráfico em si também pode ser lido como uma espécie de mapa, encerrado em si mesmo, pois informa graficamente um pensamento diagramático e, de certa forma, situa o trabalho. Nesse caso, transforma-se em mapa. Ponte. Dessa maneira, a união do conjunto seria uma espécie de mapa afetivo, em que pistas, pontes e caminhos são fornecidos. Mas a direção não é dada, ela precisa ser escolhida. O criado mudo, colocado em frente à parede, onde todos esses elementos se encontram, participa de forma muda e alternada, ora como objeto singular e independente, já que se desloca dos demais elementos instalados na parede, convidando a manipulação dos brinquedos em miniatura. Ora inserido na instalação, constituindo uma espécie de cenário imutável, como pano de fundo de uma peça teatral. O criado mudo segue uma ordem própria de sentido, ao passo que os demais objetos encontram sentido quando relacionados. Entre a queda anunciada e a impossibilidade de alcance, o criado mudo se transforma na testemunha silenciosa. Parte do meu itinerário sentimental é explicitado nessa forma de instalação objetual, e traduz, utilizando a imagem, um ponto específico na minha trajetória. Cada trabalho criado, produzido e exposto apresenta um novo pedaço da jornada pessoal, com todas as suas próprias possibilidades. O mapa íntimo é rico, flexível e sempre passível de rompimento de fronteiras, pois é encarado como o processo de criação em si. Seja no mapa precursor de Madeleine de Scudéry, nos trabalhos visuais de Bourgeois, na literatura que traça jornadas domésticas, a construção de uma cartografia sentimental é uma visão metodológica. Ao olhar para um processo de criação como trajetória, construindo itinerários, modificando-os quando necessário, criamos topografias que nos permitem olhar o todo de cima
e fazer escolhas sensíveis, mesmo que seja a escolha de se perder. Aqui vão as referências, eu agradeço a atenção e obrigada.